Oi pessoal, aqui é a professora Aline e hoje nós vamos falar a respeito de um conteúdo bastante interessante dentro da língua portuguesa, é a compreensão e interpretação de texto. Além de ser interessante, é um conteúdo bastante recorrente em várias avaliações, né? Seja na esfera da língua portuguesa, seja em outras disciplinas, certo? E eu diria que no Enem, de forma específica, é quase que 70% da avaliação relacionada aí à compreensão e interpretação de texto. Então, vamos aprender com essas dicas maravilhosas. Primeira coisa, compreender e interpretar são dois verbos diferentes e nós precisamos compreender a diferença na hora de responder. Compreender está relacionado ao texto em si, o que o texto traz, sem nenhum tipo de inferência do leitor, né? Sem nenhum tipo de visão de mundo do leitor. É apenas a compreensão do texto, aquilo que o texto está me dizendo. A interpretação é algo a mais. A interpretação ela visa considerar a leitura, né, do leitor, a leitura de quem está aí lendo aquele texto. Vamos para um exemplo prático. Antes dos exemplos, vamos ver aí alguns enunciados que vocês têm nas avaliações e que indicam se é compreensão e interpretação. Quando o enunciado vier, segundo o texto, segundo o autor, o texto informa que, no texto, o autor informa que, de acordo com o texto, com base no texto. Tudo isso, pessoal, está relacionado à compreensão, né? Então, se o enunciado vier com segundo o texto, vão para o texto. Esqueçam todas as inferências, todas as posições que vocês tiverem a respeito daquele texto. Interpretação. Diante do que foi exposto, podemos concluir que infere-se do texto que o texto possibilita deduzir que, a partir do que foi exposto do texto, podemos inferir que, conclui-se que. Então, percebam que a interpretação está focada no leitor, né? É totalmente diferente da compreensão. Vamos para o exemplo prático agora. Eu tenho aqui, ó, Antônio andava cabisbaixo. O que é que vocês entendem sobre esse enunciado? Possivelmente vocês tenham imaginado aí um Antônio triste, um Antônio que andava meio triste, né? Porém, isso aí é a sua interpretação. Se eu pedir a compreensão do enunciado, vocês deveriam informar que Antônio andava de cabeça baixa, né? Então, a compreensão é aquilo que está no texto, de fato. E a interpretação é aquilo que eu analiso a partir do texto. Ok, galera? Espero que essa observação tenha ficado muito claro aí na mente de vocês. Como ler um texto? Existem várias formas, mas eu vou deixar aqui algumas dicas muito importantes que eu tenho certeza que irão ajudar vocês em todas as avaliações, em todas as atividades. Primeiro, comece sempre pelos enunciados. Professora, como assim? Exatamente, pelas questões. Por quê? Primeiro que você não tem muito tempo, né? Se a gente for considerar uma prova, seja do concurso, seja de Enem ou vestibular, você tem um tempo determinado. E algumas questões, às vezes, nem cita o texto, são meramente gramaticais. Então, sugiro que comece pelas questões. Segundo, destaque as palavras-chave do enunciado, conjunções, palavras negativas, dados, verbos, porque são palavras que modificam o sentido do texto. Imagine que eu digo o seguinte, Marina é uma menina muito estudiosa, mas não conseguirá fazer as atividades durante essa semana por motivos de saúde. Então, perceba que o mas que eu coloquei no enunciado modificou totalmente a informação que eu estou dando a respeito de Marina, né? Então, essas palavrinhas miúdas, né, eu chamo de palavrinhas miúdas, que estão dentro do texto, elas fazem muita diferença. Então, vocês precisam ficar atentos. Destaque os tópicos frasais. Professor, o que é tópico frasal? Grosso modo, tópico frasal é aquela informaçãozinha inicial de cada parágrafo, né? Basicamente, a primeira frase, certo? De cada parágrafo. Então, eu preciso destacar. Por quê, professora? Porque vocês saberão qual é o conteúdo central do parágrafo. Além disso,
trechos que geram dúvida. Faça interrogação e não dê atenção. Como assim, professora? Vocês não podem ficar perdendo tempo em um determinado detalhe que o texto colocou, né? Se você não consegue identificar, não conseguiu compreender, passe, porque às vezes você pode ficar perdendo tempo e perdendo aí a possibilidade de ter uma nota melhor, certo? Cuidado com as extrapolações, né? E muito além do que o texto trata. Isso é uma questão assim problemática, porque às vezes a gente acha que está interpretando, quando na verdade a gente está superinterpretando o texto, o que prejudica aí na hora de fazer as questões. Além da seção de como ler um texto, né? Nós temos aí três possíveis leituras que a gente precisa fazer. Eu tenho quase certeza que não tem condição alguma de vocês fazerem 3 leituras quando se tratar de uma prova, né? Do tipo Enem, do tipo concurso, do tipo qualquer vestibular, qualquer relacionado a um emprego, por exemplo. Então, o que é que vocês vão fazer? Uma primeira leitura vai ser de nada em mãos, né? Nada nas mãos. É aquele tom jornalístico, aquela leitura que você faz sem nenhum tipo de destaque. O objetivo principal dessa leitura, né, é você identificar qual é o tema central do texto. Então, se você fez essa primeira leitura com um tom jornalístico, você vai ser capaz de identificar. Professora, um texto às vezes é um texto com mais de 20 linhas. Sim, você precisa resumir isso tudo em apenas uma frase. Se você conseguir fazer esse resumo, você conseguiu compreender o sentido do texto, certo? Em uma segunda leitura, pessoal, você sublinha o texto, faz marcações, né, das ideias principais, marque verbos, adjetivos, advérbios, separe ideias de texto, né? E a terceira leitura é um fluxograma, é uma leitura mais esquemática, né? Mais esquematizada. Sabe aqueles esquemas que a gente faz quando estamos estudando certo conteúdo? Eu tenho quase certeza que essa terceira leitura é impossível de se fazer. Mas se você estiver em casa estudando, né, para alguma prova, se você estiver em casa fazendo algum tipo de atividade, é importante fazer essa terceira leitura, certo? A interpretação nos dias de hoje. O anúncio diz o seguinte: Oi, meu nome é Paulo, vou vender bolo de chocolate hoje, das 14 às 17 horas, na entrada da faculdade. Cada fatia é R$5. Interessados podem entrar em contato pelo... E aí tem o número de telefone. O que é que as pessoas perguntam? O bolo é de quê? Quanto custa? Posso comprar às 18 horas? Onde você estará? Como faço para comprar? Então, essa é a interpretação de texto nos dias de hoje, é uma simples brincadeira, mas é somente para a gente compreender realmente, compreender e interpretar que existem várias informações, várias pessoas que têm, muitas das vezes, preguiça, né, de ler o texto para fazer aí as inferências corretas, para ter a compreensão correta, ok? Vamos para a nossa questão para finalizar aí o nosso conteúdozinho. É uma questão, pessoal, que foi retirada do Enem, certo? De prova do Enem. É um texto que fala sobre José de Alencar. E diz o seguinte: ele era o inimigo do rei, nas palavras de seu biógrafo, Lira Neto. Ou ainda um romancista que colecionava desafetos, azucrinava Dom Pedro II e acabou inventando o Brasil. Assim era José de Alencar, o conhecido autor de O Guarani e Iracema, tido como o pai do romance no Brasil, além de criar clássicos da literatura brasileira com temas nativistas, indianistas e históricos. Ele foi também folhetinista, diretor de jornal e autor de peças de teatro, advogado, deputado federal e até ministro da Justiça. Para ajudar na descoberta das múltiplas facetas desse personagem no século XIX, parte de seu acervo inédito será digitalizada. Com base no texto, então é uma questão aí de compreensão, né? Que trata do papel do escritor José de Alencar e da futura digitalização de sua obra, depreende-se que... Pessoal, a alternativa correta é a D. A digitalização dos textos de José de Alencar terá importante papel na preservação da memória linguística e da identidade nacional.
Vocês podem dar uma pausa no vídeo, analisar as demais questões e vocês vão perceber que com essas técnicas de ler o texto, de observar o enunciado, vai ficar mais fácil para vocês chegarem aí na questão correta. Temos um comentário sobre a questão. Digitalização dos textos de José de Alencar terá importante papel na preservação da memória linguística e da identidade nacional. Ora, estando digitalizados, não podem perderem-se por fogo, desastre, depredação e afins. Além disso, sua divulgação é facilitada num tempo muito mais hábil para diversas pessoas. Então é isso, meus queridos. O nosso conteúdo vai ficar por aqui. Eu espero que tenha ajudado, né, dentro das suas avaliações, dentro das suas atividades, e qualquer coisa eu estou à disposição. Beijo!